Oi, oi, YouTube! Hello, guys! Estou aqui novamente. Eu espero que vocês tenham gostado do último vídeo. Eu estava com essa camiseta e bastante gente elogiou. Eu espero que vocês tenham gostado dos controles. E se vocês quiserem que eu mostre todos os jogos de mídia física que a gente tem, vai ser bem legal. Eu vou gostar bastante de mostrar pra vocês, mas eu não sei se a galera se interessa, na verdade, por esse tipo de conteúdo. Não vai ser um vídeo longo, né? Vai ser um vídeo mais ou menos igual o vídeo dos controles. Então, comenta aí se vocês querem. Hoje, a gente tá aqui pra reagir a um vídeo que me chamou muita atenção, que apareceu nos meus recomendados. GTA não é o futuro, é o fim. Me deixou muito curiosa e eu quero assistir com vocês hoje, tá? Não se esquece, vai deixando seu likezinho, se inscreve no canal, que me ajuda bastante. E se você ainda não garantiu o seu PS5 pra jogar o nosso querido GTA 6, na descrição tem o meu link de associados da Amazon, que me ajuda bastante, tá bom? Então, se você tem interesse, dá uma olhadinha, clica ali no link e faça suas compras, tá bom? Let's go, gente! Antes do mundo acabar em 2012, a Rockstar Games lançava pelo menos um jogo por ano. E se você observar, é isso que a maioria das grandes produtoras fazem até hoje. Mas isso mudou após GTA V. A maior estreia da história do entretenimento, faturando mais de $1 bilhão em apenas Olha, a gente tem esse de PS3. 3 dias. Sem dúvida Eu acho que tem um nenhuma, mapa nele, inclusive. Nossa, é bem bonitinho o jogo, a mídia física. isso já seria o suficiente para mudar completamente os planos para os próximos jogos. Mas além disso, algo ainda mais importante aconteceu. A Rockstar venceu a corrida dos jogos como serviço. Em maio de 2026, a PlayStation testou um recurso no PS5 que mostrava os jogos mais jogados da semana. Os 3 primeiros nos Estados Unidos eram Fortnite, Call of Duty e GTA V. Mas é óbvio que o verdadeiro motivo para isso não é um jogo single player de 13 anos atrás, mas sim o GTA Online. Ele já teve suas polêmicas e seus altos e baixos, mas desde seu lançamento, ele é uma mina de ouro. Nossa, inclusive, saudade de jogar COD, gente. Eu jogava há muito tempo, mas aí mudou a temporada, nossa, achei ruim. Ai, eu sou apegada nas coisas assim, sabe? Fortnite aconteceu a mesma coisa. Gente, GTA Online. Nunca joguei GTA Online, mas não sei. Eu gosto de GTA Online, mas eu não curto muito o RP. Para Rockstar. Informações Falei. vazadas no início do ano mostraram que GTA Online fatura mais de $1 milhão É por absurdo. dia, somando quase Por 10 dia. milhões por semana, tendo um rendimento de quase $500 milhão por ano. Tudo isso por causa das microtransações com Shark Cards e a assinatura do GTA Plus. Para vocês terem noção, estima-se que Red Dead Redemption 2, mesmo com 85 milhões de cópias vendidas e somado com Red Dead Online, faturou $3,5 bilhões. Enquanto isso, desde o lançamento do GTA Chuva. Online, a Rockstar faturou mais de $5 bilhões. E Cara, somando bizarro. com as vendas do GTA V em si, que hoje alcançam as 230 milhões, isso vai além dos $15 bilhões. É por isso que a indústria inteira Mano, eu acho que o cara tá rico. Eu acho que o cara tá. Eu não sei. Eu acho. Eu não tenho certeza. entrou nessa corrida dos jogos como serviço. A estabilidade que eles entregam quando estabelecidos é incomparável. Hoje, a Rockstar pode se dar ao luxo de trabalhar em um único jogo, além do GTA Online, com mais de 6 mil funcionários e 10 estúdios. Isso é uma anomalia completa. Corta para a Ubisoft, que mesmo com 15 mil funcionários e 40 estúdios, não conseguiu encontrar uma fonte de renda sequer próxima disso. A Capcom é outra que perdeu essa corrida depois de várias tentativas. A diferença é que, com cerca de 4 mil funcionários, ela buscou a solução alternativa, que é voltar a fazer jogos de forma decente e numa frequência muito boa. Enquanto outras, como a dona Sony, insistem no erro, mesmo depois de perderem centenas de milhões de dólares. Se a Rockstar não tivesse o GTA Online, ela estaria lançando mais jogos assim como a concorrência. Mas é óbvio que o nível de qualidade deles não seria o mesmo. Não tem Doa como, a quem né? doer, mas o próximo jogo dela só é tão ambicioso quanto é por causa do GTA Online. Tanto no sentido de ele ter financiado o desenvolvimento, mas também por essa ser a fundação do próximo grande jogo como serviço. E considerando o potencial que ele tem de durar décadas, eu me pergunto se GTA 7 sequer vai ser lançado daqui a 20 anos.
Eu sei, GTA Nossa, mas 6 nem lançou o 6 ainda, já tá pensando no 7. Calma aí, cara. está Calma aí. absurdamente caro, e eu já vou falar sobre isso. Mas agora você tem a Ainda chance. tô esperando. Ainda tô esperando Red Dead 3. Enquanto Red Dead Redemption 2 teve o orçamento estimado de 500 milhões, rumores indicam que GTA 6 custou no mínimo $1 bilhão. Isso significa que ele precisaria vender pelo menos 15 milhões de cópias para começar a ter lucro. E é tranquilo dizer que ele vai conseguir isso antes mesmo de lançar, Já se é que conseguiu, já né? não conseguiu. Já conseguiu. Cyberpunk 2077 teve uma fração Já das conseguiu mais, né? Não custou acho que 2 bilhões o jogo. E já conseguiu, gente, com as pré-vendas. expectativa de GTA, e mesmo lançando completamente quebrado e sem entregar diversas coisas que prometeu, ele acumulou mais Nossa, gente, Cyberpunk é muito triste. Nossa, gente. Pior é que se você entra no jogo hoje, você acha ele muito bonito. Mas assim, nossa, quando eu comprei, que lançou, eu lembro que eu fiz live na Twitch, foi tipo uma estreia absurda. E nossa, tava muito ruim. Foi injogável, assim. Nossa, é muito triste. E hoje ele tá bom, né? Os caras deveriam ter esperado um pouquinho mais. de 13 milhões de vendas nos primeiros 20 Aí, ó. dias. Se Aí, uma ó. franquia nova, com um produto visivelmente inacabado, conseguiu tudo isso só na base do hype, imagina GTA, que chegou num ponto que é grande demais para falhar. Isso não é uma aposta vazia, ela é calculada, é alimentada pelos maiores fundos de investimento do planeta. Só que isso tem uma grande consequência. Uhum. A Rockstar Games pertence à Take-Two Interactive, que também é dona da 2K, que produz franquias como Mafia, Borderlands e jogos de esportes, e da Zynga, que produz jogos de celular. A Take-Two é uma empresa de holding que apenas gerencia e controla o patrimônio de suas subsidiárias, envolvendo as ações e os investimentos. Não é de se surpreender que o modo de operação dela é completamente dedicado a agradar o mercado financeiro. Prova disso é que foi ela que elevou o preço padrão dos jogos AAA de 60 para 70 dólares em 2020, através do NBA 2K21. Depois disso, todas as empresas passaram a cobrar mais. 5 anos depois, a Nintendo deu o próximo passo e precificou Mario Kart World por 80 dólares, alcançando quase 15 milhões de cópias vendidas, apesar de que mais de 80% disso é por conta do bundle com o Switch 2. Um tempo depois, a Microsoft tentou empurrar esse preço com The Outer Worlds 2. É péssimo falar o nome desse jogo, mas falhou tão miseravelmente que teve que reduzir de volta para 70 dólares e mesmo assim o jogo foi um fracasso. Após isso, nenhuma outra empresa havia tentado cobrar 80 dólares porque elas não tinham como justificar esse valor. Até que no início desse ano, o Bank of America, a segunda maior instituição bancária dos Estados Unidos, pediu para que a Take-Two cobrasse 80 dólares com GTA 6 pelo... Lembrando que, tipo assim, muita gente falou que ia ser muito mais caro isso em dólar, tipo, 150, 200 dólares. Mas, gente, tem um preço de teto, entendeu? Que eles não podem passar. E eles não podem passar, tipo, jogos, tipo assim, porque tem FIFA, tem que tá caro pra caramba, entendeu? Mas normalmente tem um teto pra que seja um preço justo, seja mais acessível, entendeu? Por exemplo, o GTA 6, a versão Ultimate, tá 100 dólares, né? o bem da indústria. E foi exatamente o que aconteceu. A edição padrão de GTA 6 custa 80 dólares sim. ou 450 reais. Só que, vamos pensar pelo menos por um segundo. Isso é uma completa ilusão. Quando isso acontecer com Call of Duty, jogos anuais de esporte, marcas que possuem uma base de compradores muito forte e completamente alienada, vai vender de qualquer jeito. Mas fora isso, o próximo que cobrar 80 dólares e não for de uma franquia extremamente aguardada com uma reputação muito boa, vai fracassar de forma violenta. Isso é uma tentativa de normalização de algo que, no geral, não faz sentido. E nesse processo, não é só o nosso bolso que vai sangrar, a indústria vai. Ela passa por um dos momentos mais difíceis de sua história. Nunca aconteceram tantas demissões e estúdios fechados. Só nesse mês de junho já foram vários, o que contribui diretamente para o fato de que a tendência é a quantidade de jogos AAA diminuir cada vez mais.
O avanço da inteligência artificial e a escassez de componentes tornou tudo muito incerto. Menos empresas estão dispostas a se arriscar porque não existe mais perspectiva de crescimento no mercado de games. E como eles sempre precisam Bizarro. aumentar os lucros a qualquer custo, a solução está sendo cortar gastos e aumentar os preços. Mas é como eu expliquei aqui, GTA 6 é algo completamente deslocado da indústria de games por si só. Esse tipo de esperança de que ele Gente, a ponto de você pensar que simplesmente vai sair um Olhar Estendido na Netflix. Cara, isso é absurdo. O que o jogo conseguiu conquistar. Mano, a indústria é absurda, gente. É absurda. Eu realmente fico chocada com o que os jogos estão fazendo. Eles já fazem, mas com o que tá realmente se encaminhando, sabe? E, by the way, eu vi um vídeo com meu marido esses dias, ontem. Não sei se vocês ficaram sabendo, mas um cara entrou em contato meio com o chatbot da Netflix e perguntou lá, desenrolou em relação ao GTA 6, quanto tempo teria, né, um olhar estendido. E ele falou que na média de 20 minutos. Vocês acham que isso é verdade? Eu não sei, gente. Entendeu? Eu só vou acreditar quando eu ver. vai aumentar a tolerância dos jogadores vai funcionar para alguns, mas esperar isso em relação ao mercado como um todo é estupidez e só vai adiar o inevitável. Que é uma grande prova de que isso não vai dar certo para as outras empresas. Muita gente está comprando a edição Ultimate de $100 ou R$550 e até mesmo defendendo a existência dela, porque a Rockstar pode. É engraçado porque a comunidade até encontrou nessa foto que divulga a edição Ultimate um adesivo em que tá escrito "Compre mais porcarias inúteis". Eles mesmos estão zoando essa situação. Essa coisa de colocar cosméticos e até armas e veículos numa versão mais cara é uma prática comum, até mesmo missões, por mais que eu ache ridículo. Mas estabelecimentos, uma coisa que já existe dentro do mundo do jogo, é basicamente eles dizendo que você não entra se for pobre, escancarando que a versão padrão é uma versão incompleta. Isso é tudo que os jogadores diziam que odiavam por anos, um comportamento que é condenado quando empresas como a Ubisoft e a Electronic Arts o fazem. Mas a Rockstar, pela qualidade dos jogos anteriores e pela promessa do maior jogo da história, tem passe livre. Só que fica o aviso, do jeito que o mercado funciona, se uma pode fazer e as pessoas aprovam, automaticamente as outras também podem. Não se surpreendam caso esse tipo de prática fique ainda pior e cada vez mais predatória nos games, porque toda empresa, lá no fundo, tem a soberba de achar que é uma Rockstar. Sim, muitas delas vão quebrar a cara porque as pessoas não vão Então, reagir eu não da sei nem o que falar, gente. Eu acho que eu concordo. Concordo 100%. Faço parte disso, inclusive, entendeu? Eu penso mesmo, caramba, é a Rockstar, entendeu? É como se eles tivessem realmente um passe livre. Aí eu fico meio chateada, realmente. mesma forma. Mas até tudo isso acontecer, lá se vão mais uns 5 anos de lançamentos tentando inovar em mais formas de cagar na nossa cara. Isso até lembra quando a Capcom cobrou por personagens de DLC no Street Fighter vs Tekken que estavam dentro do disco do jogo. A pessoa literalmente só pagava por uma autorização de poucos megabytes para desbloqueá-los. É quase o mesmo que está acontecendo com os estabelecimentos do GTA 6. Mas nesse caso é pior ainda, porque nem disco o jogo tem. Isso é bizarro. Eu vou coringar. Eu não sei, eu acho que deveria ter só uma versão. Mas acho que ter essas duas versões, a gente entra numa parada mais complicada, gente. Que eu acho que é sobre essa questão do poder, sabe? Eu vou colocar mais coisas, porque quem quiser mais vai ter mais e soa como benefício, mas na verdade não. Tipo, é só uma questão de poder que você consegue comprar com dinheiro, ou senão você não faz parte disso, sabe? Não concordo muito com isso. Mas eu tô vendo pela perspectiva, tá? O que vocês acham disso? Vocês acham que não tinha que ter duas versões? A parada da mídia física me pega muito, entendeu? Acho bem merda a parada da mídia física. Caso você não saiba, a edição física, entre muitas aspas, de GTA 6 vai receber apenas um código dentro da caixa para ativação digital e não uma mídia física apropriada.
Para muita gente, isso pode parecer nada demais, mas existem vários motivos do porquê a ausência de um disco é um problema grave que afeta todos nós. Já tirando isso do caminho, a inexistência de uma mídia física não tem o objetivo de impedir vazamentos antes do lançamento. Além disso ser só especulação, porque a Rockstar não disse absolutamente nada, isso sempre aconteceu e nunca afetou o desempenho comercial do... Não faz o menor sentido. A mídia física, ela conquista muito pelo fato colecionador, tá? Eu vejo muito por esse lado, gente. Eu sou uma pessoa que coleciona mídia física e pra mim o valioso justamente é o disco. Se fosse uma grande preocupação essa questão do vazamento, eles poderiam esperar 2 meses depois, sabe? Ah, lançou, só tem digital, ou tu compra ou tu não compra digital. E daqui a um tempo, a gente vai lançar a mídia física. O disco, o código, pra mim é uma parada que eu não sei nem como descrever. Mas eu acho muito de mau gosto. Os jogos dela. Isso só seria um problema pra eles se o jogo secretamente lançasse quebrado, o que eu não acho que vai acontecer, mas não é impossível. E outra coisa, um lançamento apenas digital não impede que vazamentos ocorram. Em 2013, a Sony teve que pedir desculpas para a Rockstar porque alguns compradores do GTA V conseguiram acessar arquivos com spoilers pela PSN quase um mês antes. Então não se surpreenda caso algo parecido aconteça. Se fosse apenas por causa dos vazamentos, eles fariam igual ao 007 First Light ou Crimson Desert, que vieram com discos, mas precisavam do patch Day One. Isso impediu qualquer um de jogar antes do lançamento. O problema dessa solução é que sem internet não tem como instalá-los, e isso não os preserva. Só que ainda é melhor do que não ter disco nenhum, e eu já vou explicar por quê. Alguns dias depois dessa revelação, o site Hollywood Reporter, através de fontes internas da Rockstar, afirmou que não existem planos para a produção de uma verdadeira mídia física mesmo depois do lançamento. E isso, que parecia um balde de água fria, na verdade era só uma gota. Eu não esperava que uma notícia muito pior viria enquanto eu fazia. Eu fico muito triste e eu me sinto muito manipulada, gente. Pô, que merda, cara. Posso falar? Nossa, tô frustrada. Eu tava bem antes de assistir esse vídeo. Agora eu tô me sentindo manipulada, usada, sabe? Que é isso? Eu ainda tinha uma esperança. Não, talvez não tenha. Talvez não tenha. Esse vídeo. A Sony acaba de anunciar que vai suspender completamente a produção de discos de mídia física a partir de janeiro de 2028, com GTA 6 sendo só o início de um plano que a indústria sempre quis. A esse ponto, você já deve saber que uma cópia digital na verdade é só uma licença de uso e que você não é dono do jogo que comprou. Se você ainda não sabe, isso está nos termos de uso que você sempre assina quando compra um jogo. Isso significa que você não pode revendê-lo e não pode emprestá-lo. Além de que, se alguma coisa acontece com a sua conta, você perde os seus jogos para sempre. O mais irônico de tudo isso é que a Sony usou exatamente esses argumentos para defender a liberdade da mídia física quando a Microsoft queria impor uma restrição nos jogos do Xbox One, lá em 2013. Isso foi uma das estratégias de marketing que fizeram o PlayStation 4 vencer a geração. Mas essa Sony já não é a mesma há muito tempo. Para as empresas vai ser financeiramente maravilhoso acabar com o mercado de jogos usados e nos obrigar a sempre comprar uma cópia nova e eles não terem mais o custo de produzir uma mídia física real. E essa economia não vai ser repassada para o consumidor, eles só vão aumentar a margem de lucro deles, já que mesmo sendo digital, o jogo não é mais barato. Muito pelo contrário, nós ficamos reféns dos preços abusivos pelos quais a Sony já foi processada. Não dá nem pra pedir um descontinho à vista, gente. Não dá? Dá pra parcelar? Dá, mas e o descontinho à vista que a gente consegue com o moço da lojinha? Não vai ter. Ai. Acho bizarro. Ai, que triste, gente. Que triste. Os países da Europa. Não é só no Brasil que ela mete a faca. Uma cópia física é uma coisa que ocupa um espaço verdadeiro, que pode agregar um valor sentimental. Várias das que eu tenho foram presentes de amigos e de inscritos, ou me lembram de um momento muito específico da minha vida. E mesmo tirando isso, falando de forma 100% racional, ela é um produto nas suas mãos, que você decide o que fazer quando quiser. Enquanto uma digital é equivalente a um serviço sendo fornecido que pode ser alterado e revogado a qualquer momento.
Poucos dias depois da abertura da pré-venda de GTA 6, a Sony notificou que vai remover mais de 550 filmes que foram vendidos digitalmente na PlayStation Store. Sim, a pessoa que comprou esses filmes não poderá mais acessá-los. A mesmíssima coisa pode acontecer com videogames. Vocês se lembram que um executivo da Ubisoft falou que nós devemos nos acostumar a não sermos donos dos nossos jogos? Ele já estava avisando o que ia acontecer. Uma outra coisa que eu gosto muito da mídia física é que ela preserva a versão 1.0 dos jogos, aquela que veio pura no lançamento, sem as atualizações. Os fãs de Red Dead Redemption sabem que a versão 1.0 do 2 tem diferenças significantes do estado atual do jogo que são muito interessantes, com o fato de que os gráficos eram levemente melhores, a distância de renderização era maior, a quantidade de animais era diferente e, principalmente, o John não tinha a estrutura facial e corporal do Arthur Morgan. É claro que eles mudaram tudo isso para otimização e correção de bugs, mas se você gosta do jogo, eu recomendo que pesquise sobre isso. Essa aqui pouca gente sabe. A única forma de jogar The Last Guardian a 60 FPS no PlayStation 5 é através da versão 1.0, já que os updates travaram a taxa de quadros. Nossa, espera que é meu sonho jogar esse jogo, gente. Eu acho muito bonitinho que você fica gritando e o bichinho vem e ele é enorme. Gente, é o meu sonho. Quando eu assistia... Como que era o nome daquele cachorro grande, vermelho? Gente, não sei. Se vocês estiverem aqui, souberem do que eu tô falando. Eu tô falando daquele... Tô falando daquele desenho que tinha um cachorro vermelho. Meu sonho era ter um dinossauro ou um cachorro vermelho gigantesco pra me levar na escola. E quando eu assisti pela primeira vez a gameplay desse jogo, me remeteu a isso. E eu preciso realmente jogar em algum momento. FPS para ele ficar mais estável no PS4. Por ser uma versão antiga, ele acaba travando em 3 partes específicas no PS5, mas é só atualizar, passar dessas partes e reinstalar. O meu amigo Flash do Twitter também deu o exemplo do Elden Ring, que era mais difícil na primeira versão, porque várias mudanças foram feitas no balanceamento dele. O jogo não é a mesma coisa hoje em dia. Se não existisse mídia física, ninguém poderia acessar essas versões. Isso significa que a versão 1.0 de GTA 6 e dos futuros jogos, depois das atualizações, vai ser perdida para sempre, porque não é possível revertê-las em jogos digitais. Talvez isso seja muito interessante para as empresas, porque ninguém mais teria preservado o quão problemático foi o lançamento de um jogo. Fora que ele pode ser censurado de alguma forma e não existir mais evidência para provar, a não ser vídeos da internet que podem ser derrubados. Isso é controle sobre nós e sobre a própria história. Além de tudo isso, a Take-Two, a Sony, a Microsoft e várias outras empresas atuaram em conjunto contra a iniciativa Stop Killing Games, que exigia que os jogos continuassem disponíveis mesmo depois do fechamento de servidores, e ela está perdendo essa batalha. Nós estamos perdendo. Essas empresas não operam de maneira isolada. O interesse de todas elas é o consumidor pagar mais caro, receber cada vez menos e se contentar com isso. O mercado financeiro foi comendo os videogames pelas bordas. Tudo isso foi sendo construído ao longo das últimas décadas, desde quando essa passou a ser a forma de entretenimento mais lucrativa de todas. Pois é. E, gente, por mais que eu adore mídia física, tipo assim, se a gente parar pra ter uma conversa aqui, entendeu? Foi algo que não evoluiu. Eu gostaria que continuasse assim, tá? Mas eu não mando nisso. Mas, assim, se você parar pra pensar, tipo assim, gente, a gente não tem mais DVD pra assistir filme, entendeu? A gente não tem mais música, CD. Tipo, a gente tem por luxos que a gente consegue comprar e realmente a gente tem. Mas eu vejo que os jogos, eles foram longe, sabe? Eles foram longe, deixando a gente ter a mídia física ali, achando que a gente é dono de alguma coisa. E assim, a evolução é isso, eu sei. Eu sei, meu marido fala, você tem que se contentar com isso. Que a evolução é pra ser digital mesmo, em tudo. Em todas as áreas da nossa vida, em todas as áreas em relação à indústria desse gênero, sabe? Tipo, filme, música, jogos, entendeu? E querendo ou não, os jogos duraram muito, né? Porque existe um preço, né, pra ser feito os discos. Então, assim, é ruim, mas meio que a gente sabia, cá entre nós, nosso querido Bob, a gente sabia que eventualmente, se evoluísse, ia evoluir pra exatamente isso. A indústria que faz menos, dá menos e ganha mais.
Com tudo o que está acontecendo, eu me recuso a continuar entregando dinheiro de bandeja quando algo que nós sempre tivemos está sendo levado embora. E não é só com videogame, isso está acontecendo com quase tudo. É como dizem, Uhum. você não terá nada e será feliz. Isso não é o futuro, isso é o fim. Nossa, muito forte. Mas é verdade, Bom, considerando tudo que eu falei, eu não tô né? aqui pra dizer que você tá errado em ficar empolgado e comprar GTA 6 ou PlayStation 6. Sinceramente, eu não tenho nada a ver com isso. O meu objetivo é fazer com que você tenha real noção do que tá acontecendo, como e por que as coisas chegaram nesse ponto. O que você vai fazer com esse conhecimento é escolha sua. Mas lembre-se, você pode ficar empolgado com o produto e também criticá-lo. É só assim que as Uhum. coisas conseguem. Claro, gente, pelo amor de Deus, eu acho que tem que ter um equilíbrio também, né? Não vai desistir de jogar GTA 6, não vai jogar tudo pro alto, não, porque eu odeio essa empresa, eu não vou me submeter a tudo isso. A gente também tem que viver, cara, tipo assim, porque tudo já é assim, entendeu? Tudo já se caminha pra isso que eu acabei de falar, de que faz menos, dá menos e a gente paga mais caro, sabe? Mas aí a gente vai parar de viver, de usufruir essas coisas? Se a gente tem a oportunidade, sabe, eu não vou comprar a mídia física de GTA 6. Sem o disco não, mas eu não vou deixar de jogar. Melhorar. Eu vou ser sincero, eu comecei a fazer esse vídeo aqui só sobre GTA 6 algumas semanas atrás com uma ideia muito mais positiva. Mas as coisas foram acontecendo e não teve como não acabar desse jeito. Eu acho que não quero mais fazer esses vídeos sobre a indústria porque, ultimamente, é só tristeza. E do jeito que as coisas estão andando, não parece que vai melhorar muito. É a primeira vez que eu termino de gravar um vídeo com dor de cabeça. Videogame é bom demais e eu quero que eles sejam uma fonte de felicidade pra nós. Tudo tem limite. Até a próxima. Caramba, difícil, gente. Nossa, ficar bem, moço do vídeo. Ficar bem. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, eventualmente. Eu acho que é isso. Eu acho que se a gente ficar olhando pro pior, pra indústria, pra acionistas, pro ganho financeiro, pra tudo que realmente tá por trás disso, a gente não vai conseguir aproveitar um jogo que realmente tem potencial pra ser muito bom, sabe? A gente vai acabar sendo advogado do diabo aqui e ninguém vai viver uma experiência que pode ser legal. Às vezes é não olhar tanto pra esse lado. Óbvio, não é ignorar, tá? Também. Mas, apesar de, a gente vai aproveitar GTA 6, certo? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu comentário sobre o que você achou. E é isso, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Tchau!